Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo temos um assunto interessante. Como é desafiador, querido, anunciar e não ser ouvido. Fica comigo até o final aí, vamos lá. Mas antes, querido, se você não está inscrito, se inscreva. Então, prepare-se para aquilo que há de vir, clica aí no sininho, que aí você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal. Eu conto contigo, querido, para você curtir, comentar, compartilhar e ajudar a gente a levar essa palavra cada vez mais longe. Nosso objetivo é estar abençoando vidas e você pode nos ajudar a chegar mais longe, a alcançar pessoas que a gente jamais conseguiria alcançar. Posso contar contigo, querido? Então vamos junto nessa tarefa aí de anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Texto desse vídeo, capítulo 10 de Apocalipse, os versículos são de 8 a 11. Apocalipse 10, versículos de 8 a 11, diz assim: A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui tem informações extremamente importantes, mas é um texto que é muito semelhante a Ezequiel 3, e exatamente essa semelhança com Ezequiel 3, que a gente vai ler daqui a pouco, alguns versículos aí de Ezequiel 3, é que a gente vai ver o desgaste que é você tentar ajudar as pessoas, você tentar avisar, você tentar, alertar as pessoas, mostrar que existe um caminho, mostrar que a humanidade está caminhando numa direção que já foi predita, que o fim é certo, que as consequências são inevitáveis. Às vezes você tentar anunciar isso e você não conseguir atingir os objetivos. Às vezes é desgastante, mas nós somos chamados para fazer isso. Então é o que a gente vai ter essa impressão aqui. Não dá para a gente olhar versículo a versículo, por isso a gente está lendo esse parágrafo, digamos assim, completo. João vai dizer a voz que ouvi, aquela mesma voz que ele ouviu, vinda do céu, que anuncia coisas que o anjo fala que não é para ele escrever, como está aí no versículo 4. Ele então estava de novo falando com ele e disse o seguinte: olha, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. É por isso que a gente não acredita que esse seja o mesmo livro em que foi aberto lá com os selos e que só Jesus Cristo poderia abrir, porque o 7º selo ainda não foi aberto. E aqui João começa a devorar esse livrinho. Então o que a gente entende é que seja na realidade realmente um segundo livro, e é exatamente esse trecho, ele dá essa base para a gente entender que não é o mesmo livro. Então a ordem para João foi: vai e toma o livro. João, obediente do jeito que ele vai e ele pede que dê o livrinho. Isso é muito interessante a gente observar, porque no coração de João já meio que sentia o que as coisas decorrentes daquele livro, as profecias, eram coisas amargas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas mesmo assim, João ele permanece obediente, João ele permanece firme. E o grande ponto de interrogação, o grande ponto aqui que a gente precisa dar uma pausa, parar para meditar, é que, querido, tem muita gente que é muito rápido e é muito obediente para falar profecias boas, para dizer que, olha, a tua vida vai ser uma bênção, você vai ser... tudo vai dar certo na tua vida, vai, Deus é contigo, só vitória, de vitória em vitória, só glória, e a glória vai vir sobre você, e vai, que vai ser tudo bem. Tem gente que é muito rápido para anunciar isso. Só que
o grande diferencial, a grande ordem nossa, querido, é óbvio que Deus pode falar com a gente, eu não estou duvidando, entenda muito bem aqui, eu não estou duvidando que Deus possa falar realmente numa palavra de motivação. Eu acho que pode falar isso, eu também falo isso, né? Acontece de você falar, de você orar, de você profetizar coisas boas, levanta e vem e tal. Mas a gente não pode confundir isso com o nosso verdadeiro chamado. A função da palavra de Deus não é só vitórias, só alegrias. É converter o homem do seu mau caminho, que é o que a gente vai observar aqui em Ezequiel 3, que tem a mesma experiência de João aqui ao devorar o livrinho e sentir na boca aquele gosto de mel, mas no estômago o gosto ele era amargo. O próprio anjo ele vai falar para a própria voz, digamos assim, ela vai falar para João que ao tomar o livro do anjo e devorar, no versículo 9, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ou seja, o falar, né, quando a palavra sai da nossa boca, ela é doce, porque para o profeta, para aquele que está anunciando, para aquele que está estudando a palavra, é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande ver as coisas descobertas. Só que quando ele fala aquilo, e quando está falando de no estômago é amargo, o que acontece quando você come? Você come, é doce na boca e o estômago é amargo, porque o estômago está processando o que entrou pela sua boca. No anúncio, na profecia, você está saindo da tua boca doce, porque você está num ambiente, você está recebendo de Deus. Agora, como aquilo vai ser processado, esse é o simbolismo, como aquilo vai ser processado, às vezes vai gerar amargor, porque nada mais triste para um profeta, querido, do que ver pessoas rejeitando a palavra de Deus. Nada mais triste para um profeta, a alegria de um profeta é ver uma alma se convertendo. A alegria de um profeta, a grande recompensa no final do dia para um profeta é ver uma alma se rendendo aos pés de Jesus Cristo e mudando dos seus maus caminhos, como a gente vai ver aqui em Ezequiel 3. A grande tristeza é a gente saber que a gente anunciou, que a gente avisou, que a gente se desgastou, que a gente se esforçou, que a gente batalhou e ainda assim as pessoas não estão dando ouvidos. Esse é o amargor, esse é o grande desgaste e essa é a grande frustração, vou botar aqui com muitas aspas, porque a gente entende que a obra é de Deus, que é Deus que faz a obra e que todo homem ele tem o livre-arbítrio, ele tem a liberdade de escolher seguir ou não. Agora, um profeta, ele sempre tem a expectativa de que ele vai anunciar e as pessoas vão se converter. Como aconteceu com Jonas. Jonas tinha medo de anunciar, mas ele, em poucas palavras, ele converte uma cidade inteira. Aquela seria a alegria de qualquer profeta, né? Embora Jonas não tenha ficado tão feliz, mas quantos e quantos profetas adorariam passar por aquela experiência daquele momento ali, né? Aquela fase da experiência, não toda a experiência, mas aquela fase da experiência de você anunciar, de você profetizar e uma cidade inteira se converter e aceitar Jesus e mudar dos maus caminhos e mudar completamente. Cara, que alegria, que felicidade é para um profeta. Então o versículo 10 vai dizer que João obedece. João ele é obediente, a ordem foi dada, ele vai então, ele toma o livro da mão e ele então devora. E na boca, e aí ele faz ele diz exatamente aquilo que a voz havia profetizado. Ele devora, na boca ele sente como mel, mas porém quando ele come, no estômago ficou amargo. Ou seja, o processamento daquilo gerou um amargor, porque está falando de sofrimento. Lá em Ezequiel capítulo 3, a gente vai observar na visão do rolo de um livro, né, que começa em Ezequiel 2:8, no capítulo 3 vai dizer no versículo 1. A gente vai destacar aqui o versículo 3, tá? Então se você quiser anotar aí, a gente vai botar em destaque o versículo 3, mas vamos ler a partir do 1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem,
Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Bem semelhante à visão de João e ao que ocorre com João lá no capítulo 10 de Apocalipse. Só que o versículo 4, ele dá exatamente essa ideia desse amargor. Repare o que diz Ezequiel 3,4. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho, a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas, olha o mais aí, esse mais é que traz o amargor. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Versículo 12 vai falar, levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Versículo 16 vai falar, fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Uma responsabilidade grande. É por isso que a gente se esforça aqui para deixar a palavra. Deus nos constituiu como atalaia. Quem sabe Deus também não constituiu você como atalaia. E continuando Ezequiel 3, eu não vou ler tudo agora, mas se você continuar, Deus vai falar, porém, aquele que se desviar do seu mau caminho, você terá cumprido a tua missão, diz aí o versículo 21. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu salvaste a tua alma. A função do atalaia, querido, vai salvar a sua alma, vai ficar livre, porque Deus nos ordena a anunciar e mostrar às pessoas o caminho verdadeiro, que há um outro caminho que não é esse trilhado pelo mundo. Agora vai competir as pessoas decidirem. O que não pode é o atalaia se calar. O que não pode é o atalaia deixar de avisar do seu mau caminho. Então falar só de vitórias, falar só do mel, falar só do doce, querido, não é função de atalaia. Profeta que é profeta não fala só do que é doce, tem que falar do que é pecado. Ainda que o mundo hoje comece a atacar pedra, comece a ir contra você, a gente precisa anunciar o que é pecado. O amargor é ver as pessoas atacando você, porque você está anunciando o pecado. O amargor, querido, é ver como fizeram recentemente com um pastor brasileiro que está lá nos Estados Unidos e que fez uma campanha em junho de 2023 contra o orgulho. Ele pregou um mês inteiro falando sobre o orgulho. Nada do que estava fora da Bíblia, nada do que a Bíblia não tivesse predito, nada do que já não tivesse sido falado, nada do que não fosse princípio cristão. Mas ainda assim pessoas tacaram pedra. É o amargor, a consequência, o processar, o preço de anunciar o pecado. Mas nós não podemos deixar de anunciar o pecado. Nós não podemos deixar de anunciar que existe o caminho. O que é ser convertido? Ser convertido é exatamente quais os processos da conversão. É o momento do arrependimento, o reconhecimento de pecados. Eu tenho pecado, eu estou indo num caminhar que, se eu continuar nessa direção, vai me dar em morte eterna e eu vou para o inferno. A conversão é exatamente entender que o pecado está me empurrando para esse lado, é entender que eu preciso mudar as minhas ideologias, os meus pensamentos e caminhar na direção de Deus. Então isso é a conversão. Eu aceitei o aviso, eu aceitei o alerta, eu abandonei os maus caminhos, como diz lá em Deuteronômio, lê Deuteronômio de 28 a 30, eu abandonei os maus caminhos, eu deixei os maus caminhos, eu deixei esse caminho de morte, como diz Ezequiel capítulo 3 aí,
e eu aceitei essa palavra, então agora eu sou justificado. Eu sou o justo do Senhor que está caminhando na direção do céu. Eu sou perfeito? O convertido, ele é perfeito? Muito longe, não é isso que a gente está falando. Ninguém convertido é perfeito. Apenas ele mudou de caminho. Ao invés de caminhar a passos largos em direção ao inferno, junto com a multidão, junto com a maioria, ele está junto com a minoria que crê em Deus e que aceita o Senhor. Essa é a alegria do profeta. É quando ele consegue pregar a palavra e fazer a pessoa reconhecer o seu pecado e mudar o seu caminho. Ezequiel 3 fala exatamente da conversão. A conversão é exatamente quando aceita. Agora, a gente não pode deixar de anunciar. E qual o recado do anjo aqui? Qual o recado da voz, de Apocalipse 10, versículo 11? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Repare que ele já não está mais profetizando a respeito do povo de Deus. Repare que ele já não está mais anunciando. É por isso o amargor, porque já não há mais, no meu entender, a possibilidade aqui do arrependimento. A partir desse momento, não há possibilidade do arrependimento. A gente viu que há uma abertura, talvez para um arrependimento depois do arrebatamento da igreja, que há uma abertura, mas não aqui nesse interlúdio, não aqui nesse segundo ai, não aqui na sexta trombeta, tá? Então, o que a gente dá a entender aqui é que ele vai anunciar isso, que a palavra é muito doce, que a palavra é maravilhosa, mas que as consequências são amargas, porque o sofrimento que ele vai anunciar, aquilo tudo que está por vir a partir do capítulo 11, é de muita tristeza para um profeta. É muito triste para um profeta você anunciar sabendo que as pessoas não vão te ouvir. Você pregar sabendo que as pessoas não darão ouvidos. É isso que acontecerá nesse momento, quando esse dia chegar. As pessoas não vão querer saber, as pessoas não vão dar atenção. E você, querido? E você? Que posição você vai estar? É difícil crer na Bíblia? É mais fácil crer naquilo que o mundo prega? A questão não é ser difícil ou fácil. Na vida, nem sempre a gente faz aquilo que é mais fácil. Fazer o correto, na maioria das vezes, é o mais difícil, é o mais desafiador, é o mais sacrificante. Mas Deus te chamou, querido, para anunciar. E principalmente, Deus te chamou para salvar a tua alma. Leia todo o capítulo 3 de Ezequiel com calma. Já falei para você ler Gênesis de 1 a 3, né? Então anota aí, cria uma agenda. Lê durante uma semana Gênesis de 1 a 3 e depois uma semana Ezequiel capítulo 3. Mas lê meditando, lê pensando, lê perguntando para o texto. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, fala comigo a respeito desses textos aqui. Eu tenho certeza que muita coisa na sua vida vai mudar. E Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.